do ASPX Grid View da DevExpress é a possibilidade de estar mostrando sumário de colunas, ou seja, está calculando a quantidade de itens, ou o valor total de itens, ou a soma ou média. Primeiramente, vamos mostrar uma coluna logo abaixo do grid, onde vai estar disponibilizadas essas informações. Eu vou mostrar aqui então uma propriedade showFooter. Eu vou informar que ela é true. Então eu vou ter aqui um espaço para onde vai estar sendo mostrado os sumários. Vamos começar então com mostrar aqui a quantidade de itens. Eu tenho uma quantidade de itens para cada linha. Eu vou somar todos os itens e vou ter a quantidade total de produtos que eu tenho na minha loja. Para isso, eu preciso criar algumas linhas de programação. Vamos aqui para o código .cs, né, meu C Sharp, da página ASPX Grid View. Assim que a página abrir, ou no meu page load, eu vou criar aqui então o ASPX Summary Item. Vamos importar aqui do DevExpress ASPX Summary Item, ok. Vamos dar para o nome dele de Summary, é igual a new ASPX Summary Item. Então vamos definir que o Summary Item ponto field name, ou seja, qual é o campo do banco de dados que tem os dados que eu preciso para fazer o sumário. Tenho aqui então um campo lá, é quantidade. Eu defino aqui também qual a coluna vai mostrar os dados somados. Então eu vou falar que a coluna é igual, vamos ter que criar, definir o nome da coluna, né, onde tem a quantidade. Vamos voltar aqui para o grid, vamos aqui em designer, aqui quantidade, vamos definir o nome da coluna, propriedade name da coluna, propriedade name, isso. Então vamos dar um nome para ela de qual quantidade, ok. Nessa coluna já vamos definir a coluna valor também, que nós vamos fazer alguns cálculos para ela. Vamos colocar aqui a propriedade name também dessa coluna de valor, é qual valor. Vamos dar ok. Isso, vou voltar aqui, já tem definido o nome da coluna, então já posso colocar ele aqui, qual quantidade. É nessa coluna que vai ser mostrado então o nosso sumário. Agora eu preciso definir qual o tipo de cálculo que vai ser feito. Então eu tenho que sumário, tipo do sumário é igual a sumário type ponto. Aí eu tenho as opções aqui, ó. Posso calcular a média, average, contar os itens, eu posso mostrar o maior valor, o máximo, o mínimo e a soma. Então para essa quantidade vamos mostrar a soma, ok. Definido então o nosso sumário, vamos adicionar ele ao nosso grid ASPX Grid View 1, que é o nosso grid, ponto total sumário, ponto add, o nosso sumário, que é o sumário, ok. Salvando o arquivo, vamos ao nosso grid aqui no site, vamos atualizar a página. Tá aqui então a soma
o sumário, né, na linha aqui embaixo, total de itens, né, como utilizamos a soma. Então aqui a quantidade é 610. Vamos fazer então agora para essa coluna de valor a média dos valores. Vamos voltar aqui para a nossa programação. Como é bem próximo ao que a gente já fez, vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos mudar o nome aqui desse sumário, né? Não pode ser o mesmo nome, essa mesma variável, então vamos mudar o nome dela. Vamos dar então o field name agora vai ser valor. A coluna onde eu vou apresentar vai ser a coluna valor. O que vai mudar aqui agora vai ser o tipo do sumário. Vamos colocar aqui a média. Então, tá ok. Vamos salvar novamente e vamos atualizar. Ok, então essa é a média dos valores e esse aqui é a soma dos valores de acordo com o que foi programado aqui. Para melhorar ainda mais a visualização, podemos definir também de que forma o dado pode ser apresentado lá no grid. Então eu tenho aqui sumari1.displayFormat, o formato que deve ser mostrado os dados. Ao invés de mostrar aquele nome extenso, eu coloco apenas o valor que eu quero. Então vamos colocar média 2 pontos e aqui entre chaves eu coloco o formato que eu quero que apareça. Então se eu colocar esse formato 0 2 pontos C2, vai aparecer um formato de moeda com 2 casas decimais. Isso para o valor, né? No caso da quantidade, eu preciso apenas definir apenas um nome mais interessante. Então vamos colocar assim: quantidade 2 pontos, isso, apenas isso, e o valor. Ok, vamos melhorar aqui também, 2 pontos, e aqui é sumari apenas e não sumari 1. Ok, vamos alterar apenas aqui, ao invés de quantidade, vamos colocar total, né? Que como é o sumário, vamos colocar bem interessante aqui, total. Certo, salvando, vamos rodar novamente. Então aqui eu tenho agora bem mais, bem mais claro, bem mais amigável as informações de sumários de cada coluna, total e a média. Viu que já saiu no formato aqui de moeda e com a definição da palavra que definimos lá no displayFormat. É isso, aprendemos nessa aula como criar sumários para colunas no ASPX Grid View. Até a próxima aula.